Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Escola Bíblica. O vídeo de hoje dá encerramento à playlist dos vídeos que foram aqui postados durante a semana falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Tenho certeza que vai ser uma bênção você assistir cada vídeo, o Senhor Jesus vai falar ao seu coração, tá bom? Depois que você fizer isso, se possível, compartilha para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Vai falar sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia. E para que nós possamos entender, conforme nós formos lendo aqui o texto, nós vamos batendo um papo, falando um pouquinho do contexto daquela igreja. Porque entendendo um pouquinho do contexto, nós vamos compreender de forma muito mais clara a repreensão que Jesus faz a essa igreja, usando algumas linguagens que vai ficar assim bem amplo o nosso entendimento quando nós compreendemos o contexto daquela igreja, tá bom? Mas para ficar curto o vídeo, nós vamos lendo e vamos falando aí sobre o contexto da época, tá bom? Vamos lá, a partir do versículo 4 do capítulo 3, a carta a Laodiceia. O Senhor Jesus diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, a fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aqui é interessante porque Jesus, quando diz essas são as palavras do Amém, já nos dá uma ideia de Jesus sendo o ponto final, o principal, aquilo que a igreja precisa, aquele que tem o domínio, o controle da igreja em suas mãos, sendo ele aquilo que a igreja precisa. O versículo 15 vai dizer: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio e quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A cidade de Laodiceia, ela tinha águas termais. Aqui tem um pouco de divergência de como que essas águas chegavam até a Laodiceia. E alguns historiadores acreditam que próximo da cidade de Laodiceia, a alguns quilômetros, ficava uma outra cidade, se eu não me engano, Hierópolis. E essa cidade tinha fontes de águas quentes, águas que eram consideradas águas medicinais. E de alguma forma essa água chegava até a cidade de Laodiceia. Não sabemos, alguns dizem que é por meio de aquedutos, né? Talvez essas águas eram canalizadas e até chegar à cidade de Laodiceia, elas chegavam não mais quentes, mas sim mornas. E ao tentar ingerir essas águas, as pessoas ficavam com ânsia de vômito. É o que se acredita sobre as águas de Laodiceia. Então Jesus vai fazer um comparativo com essas águas, dizendo que a vitalidade espiritual dessa igreja já não era mais a mesma. Essa igreja ela não era fria e não era quente, mas ela era morna. Uma igreja que estava estagnada. O seu vigor, a sua vida espiritual estava totalmente parada. A igreja ela não era viva, mas não era morta, era meio termo. E esse meio termo causava em Jesus repulsa, causava em Jesus o mesmo sentimento de alguém que ao tentar tomar as águas de Laodiceia, ficava com vontade de fazer vômito. Era como Jesus fazia o comparativo com o estilo de vida que aquela igreja estava vivendo. Cristo não era mais o alicerce, Cristo não era mais a base. Os seus cultos, a sua vida comunitária não girava mais em torno de Cristo. Cristo já não tinha mais a mesma importância. É o que o texto nos dá a entender. Jesus, ao fazer o diagnóstico da vida espiritual da igreja, ele começa por aí: olha, você não é crente, você não é fria, mas você é morna, você está com você não tem mais vitalidade, o seu coração já não queima mais pela palavra, pelo evangelho, Cristo já não é mais importante na vida dessa igreja. E Jesus então vai dizer: a minha vontade é de vomitar-te da minha boca, porque você não é fria e você não é quente, mas você é morna. Então Jesus estava dizendo, a vitalidade daquela igreja tinha acabado, estava em meio termo. A vida espiritual daquela igreja já não trazia mais inspiração nenhuma. A igreja chegou num estado em que Cristo já não era mais o essencial daquela igreja. É como se a igreja não precisasse mais da pessoa de Cristo. Ela se lembrava de Cristo,
ela acreditava em Cristo, acreditava no sacrifício de Cristo, mas é como se Cristo não tivesse mais valia para ela. É como se Cristo não tivesse mais a cadeira, o trono de honra naquela igreja, vamos assim dizer. E aí Jesus vai continuar, e Jesus vai dizer a partir do versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica. Ela ficava em rotas comerciais e tinha um poder monetário muito grande, era uma cidade autossuficiente. Tanto é que dizem que no ano 60, entre 60 e 61 depois de Cristo, houve um terremoto que arrasou com aquela cidade. Mas aquela cidade ela conseguiu se reconstruir sem precisar de subsídio do governo romano. Ela não precisou de ajuda do governo para se reerguer de novo. Era uma cidade que produzia lã, ou melhor, tecido de lã. Alguns dizem que era um tecido muito especial, um tecido que era utilizado era exportado para outras cidades, eram tecidos que fazia-se as roupas daquela cidade e era considerado um tecido de alta qualidade, um tecido especial. A cidade também era conhecida pela medicina. Existia uma escola médica que era conhecida naquela época e que tinha uma grande importância, e nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas até aqui, Jesus então vai dizer para a igreja, você se declara rica, você se declara autossuficiente e não precisa de nada, é que você é pobre. É que você precisa, senão, da misericórdia de Deus. Você é pobre, você é cega, você é nu. A sua autossuficiência me dá nojo, me dá vontade de vomitar você, porque você se declara a tal, a rica, a pomposa, que não precisa de nenhum auxílio. E isso me causa repulso, vontade de vomitar você dos meus lábios. Você se declara, eu tenho ouro, eu sou rica, não tenho falta de nada. E Jesus então vai alertar aquela igreja que isso era senão motivo não para ela se alegrar, mas motivo para ela enxergar que ela era pobre, miserável e nu. Os versículos se seguem e Jesus vai dizer assim, olha, dou-lhe este conselho, e aqui é excepcional, porque até aqui Jesus podia talvez já dar a sentença de condenação para aquela igreja, mas Jesus ele age com benevolência, com amor para com aquela igreja. E Jesus vai dizer, eu te dou um conselho, igreja de Laodiceia, e o meu conselho é esse. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Como eu disse, aquela igreja era rica, ela se assemelhava com aquela cidade, porque a cidade era rica, a cidade era a cidade que tinha muito dinheiro. Para você ter uma ideia como aquela cidade era bem desenvolvida, ela tinha um estádio, um ginásio e era equipados com lugares para banho. Eram homens que tinham também naquela cidade, pessoas, melhor dizendo, que tinham condição financeira boa, nós acreditamos que eram pessoas que tinham status ou tinham influência em várias áreas dessa sociedade. A gente viu então que essa cidade produzia tecido, produzia um tecido de lã especial que muitos conheciam e que era vendido para fora. E aquela cidade, como a gente começou a dizer, era senão um centro de medicina. Tinha ali uma escola de medicina. Acredita-se que aquela cidade produzia remédios que tratavam os ouvidos, os olhos principalmente, eram quase miraculosos. Talvez o carro-chefe daquela cidade, no quesito medicina, era senão o colírio que era produzido naquele lugar. Então logo a gente percebe que essa medicina, esse centro de medicina que tinha, essa escola de medicina que tinha na cidade, talvez era especialista em oftalmologia, porque o carro-chefe vai ser colírio para os olhos. E Jesus vai usar essa situação da igreja, ou melhor, da cidade, para tratar com a sua igreja. Uma igreja que se assemelhou à cidade, uma igreja que se tornou rica, se tornou autossuficiente, autossustentável como a cidade, e agora ela se vangloriava, se orgulhava de ser rica.
E aí Jesus vai dizer que ela era pobre, nu e miserável. E Jesus vai se apresentar como um médico que faz o diagnóstico, mas como um mercador. Não um mercador no sentido de barganhar, mas um mercador que bate às portas daquela igreja e diz para aquela igreja: eu tenho o que você precisa. E aquela igreja então vai se assustar, porque a igreja, ela tem tudo. Ela é rica. O que esse mercador, esse médico tem para oferecer para uma igreja que se assemelha com sua cidade, autossuficiente, não precisa de nada nem de ninguém? Jesus, como mercador, bate às portas daquela cidade e oferece para ela e diz: olha, eu tenho o que você precisa. Compre de mim ouro refinado no fogo. Talvez Jesus estava dizendo: refine a sua fé. Refine o seu vigor espiritual em mim. A sua fé precisa pulsar de novo. Você precisa ter vida novamente. Você precisa sair desse estado horrendo de estagnação e voltar a pulsar, a ter vida por mim de novo. Então compre ouro, porque de mim, comprando ouro puro, você de fato será rica. Olha, ela já era rica, mas Jesus diz: compre de mim ouro. E Jesus vai dizer mais: olha, compre roupas brancas para vestir e cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. Aquela cidade produzia linho, produzia tecido de lã, e Jesus diz: compre de mim tecido, vestes brancas para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Você está nu, você está miserável e precisa se cobrir a sua vergonha. E Jesus vai dizer: compre colírio de mim, unja os seus olhos para que você enxergue o quão desprezível você se tornou. E Jesus então se apresenta como alguém que tem tudo que aquela miserável igreja precisava. Miserável na sua vida espiritual, ela tinha tudo, mas a sua espiritualidade estava quase que morta, estava desprezível aos olhos do Senhor Deus. E Jesus vai dizer: olha, eu tenho um conselho, pegue de mim ouro, compre de mim ouro para que você se torne rica, compre de mim vestes para que você cubra essa nudez, e compre o colírio para ungir os olhos e voltar a enxergar. Jesus estava agindo com misericórdia para com aquela igreja e dizendo para ela: volte a ter vida, volte a pulsar vida dentro de você. Nós gostamos de fazer o paralelo dessa igreja com a igreja moderna de hoje. Nós temos igrejas pomposas, nós temos igrejas ricas, nós temos igrejas aí que têm prédios gigantescos, mas Jesus estava dizendo não contra isso, mas estava dizendo contra a vida espiritual daquela igreja, afundada num comodismo espiritual. Talvez os seus cultos não eram mais cristocêntricos, talvez os seus cultos eram antropocêntricos, egocêntricos, tudo voltado para o homem, tudo girava em torno do homem. E Jesus de lado. Jesus não era mais a pedra angular, não era a pedra principal, não era mais o que é suficiente para a igreja. A igreja perdeu a sua vitalidade em Cristo por causa da sua riqueza. E Jesus vai dizer para ela: olha, você é pobre, miserável, nu, se apoia na sua autossuficiência, mas na verdade você é miserável. E isso é um alerta para nós também, porque todas as cartas, eu acredito que elas tipificam a igreja de forma geral. E cada carta é um estado da vida da igreja. E essa é o estado aonde a igreja está espiritualmente estagnada, sem força, sem vigor, sem fervor. E Jesus continua dizendo para ela: repreende e disciplina aquele que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui dá uma ideia de comunhão. Jesus está às portas e bate, oferecendo para aquela igreja tudo aquilo que ele tinha, que ele era, tudo que a igreja precisava. E se a igreja abrisse a porta e permitisse que ele entrasse, ele ia cear com aquela igreja, ia ter comunhão com aquela igreja, ia ter envolvimento com aquela igreja.
E Jesus vai continuar dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então eu quero concluir aqui essa reflexão nossa, né, esse nosso vídeo, dizendo: o Senhor Jesus está às portas, Ele está batendo, e Ele quer que nós abramos a porta para que Ele entre. Isso simboliza comunhão. Isso quer dizer comunhão. O que o Senhor quer é comunhão, relacionamento com Ele. Que nós venhamos a voltar a ter vigor espiritual. Nós não podemos viver uma vida em meio termo. Jesus deve ser o centro. Jesus deve ser o principal na nossa vida. Nós não podemos viver como a igreja de Laodiceia estava, morna, sem vigor, sem vitalidade, egocêntrica, antropocêntrica, tudo gira em torno dela mesma. Mas Jesus, Ele está à porta, Ele bate, Ele deseja que a porta seja aberta, Ele deseja entrar, ter comunhão, ter relacionamento. Ele tem tudo o que nós precisamos para que nós nos levantemos, tenhamos o nosso vigor espiritual de novo, supercarregado, para que nós vivamos uma vida transbordantes da presença dele. Se nesses períodos difíceis que nós estamos vivendo, você se encontra morno, e quando eu digo morno, meu querido, não é só porque você já não consegue mais orar como antes, ler a Bíblia como antes, mas é porque Jesus não faz parte mais da sua vida. Você está preocupado com as suas finanças, você está preocupado com os seus projetos e sonhos que foram frustrados. Quantas pessoas nesse ano de 2020 não se pegaram no 2020, um ano da dupla honra, e aí vem Jesus e nos mostra que Ele é suficiente, que Ele tem o domínio de tudo e que os nossos projetos e desejos e vontades não são nada se Ele não for o principal na nossa vida. Então, meus queridos, aprendamos com a carta à Laodiceia. Na verdade, todas as cartas, elas se aplicam a nós, igreja de todos os períodos, como uma igreja só. Nós estamos talvez vivendo um período, ou se nós estamos vivendo um período de estagnação, Jesus está batendo nas portas como um médico, como um mercador, não para barganhar conosco, mas para nos dizer que Ele tem tudo o que nós precisamos. E tudo o que Ele tem é para a nossa saúde espiritual. Ele é o remédio, Ele é o medicamento. E Ele diz para nós, Igreja de Cristo, levantemo-nos, coloquemo-nos de pé, revigoremos a nossa vida, voltemos ao fervor do Evangelho, ao fervor da palavra, ao fervor da oração, em viver Cristo de verdade, porque senão Ele vem e nós, se não formos vencedores, permanecermos firmes, nós não receberemos a coroa da vida. Então, meu querido, fique aqui essa mensagem para nós, para mim, para você. Devemos nos revigorar. Devemos sair do estado de estagnação e viver Cristo, pois Ele é tudo o que nós precisamos. Meus queridos, fiquem com Deus. Estamos encerrando então essa série. O vídeo ficou um pouco comprido, então se você não tiver muita paciência, vá nas configurações do vídeo, dá uma aumentada na velocidade e aí você vai conseguir ver o vídeo mais rápido. Desculpe aí pelos efeitos sonoros, mas tudo isso foi feito com muito carinho para abençoar as nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até uma próxima.